Olá, amadas! 6 mais 1, igual você. Um programa que une diferentes histórias que nos tornam iguais. A vida com elas é mais profunda. É o apoio que a gente precisava, é o abrigo, o refúgio, o toque, a dica, o descanso, o silêncio. É o abraço, é o elogio e até a bronca quando precisa. Amigas mais chegadas que irmãs. É uma aventura, é um projeto divino. Eu tenho certeza que um dia nós estaremos juntas, reinando com o nosso mestre. E hoje, essa caminhada é a preparação para isso. O 6 mais 1 é esse ambiente. É um pedacinho do céu aqui na Terra, um espaço de sintonia, perdão, cura, amor e paz, um abrigo. E hoje nós temos mais um episódio com o calor de sermos amigas e irmãs. É um prazer e um privilégio servir ao Senhor através desse ministério. Vem comigo que vai começar o 6 mais 1 igual a você. E mais uma noite aqui com elas, com a Geórgia, com a Débora, com a Kika, com a Dani e com a Ana Paula. E a minha convidada muito especial, que tô convidando ela, que agenda, né? É a Thaís, gente. Ela é psicóloga, ela é uma mãe incrível. Eu fico assim babando, às vezes eu vou passear com ela, com as crianças, fico babando na forma que você se comporta com elas, com eles, na forma que você conduz cada dificuldade, porque tem praticamente gêmeos, tá? Né? Uma escadinha e uma esposa também, que tá o tempo todo cuidando e equilibrando o casamento, né? Psicóloga maravilhosa. Ela atende autistas, TDAH, e foi quando eu descobri o TDAH que Deus me trouxe ela, que me ajudou tanto no processo, né? Verdade. Uma vitória de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Você achou que eu evoluí? Demais! É um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Ai, prazer. Obrigada pelo convite. É nosso. E um tema, né, que eu já vou falar, quero falar um pouquinho do versículo do tema hoje, em relação ao tema. O nosso versículo de apresentação hoje está em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Ai, que lindo, eu vou repetir, posso? Vamos todas juntas? Vamos lá. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. E o nosso tema de hoje é transtorno alimentar. E a minha primeira pergunta já vai direto para a nossa convidada, a Thaís. Você trabalha com pacientes ou já trabalhou que já passou por essa fase de transtorno alimentar, tá? Thaís, eu ia falar, juntou o tá do... Eu trabalho, eu já tive muitas pacientes e ainda tenho, né? E é engraçado porque alguns casos chegam na busca da ajuda, né, da terapia devido ao transtorno, mas a maioria dos casos, as mulheres chegam não conscientes que elas têm um transtorno alimentar. Porque é algo que muitas vezes ou elas escondem, né? E aí a gente vai descobrindo ao longo do processo terapêutico. Em outros casos, elas têm alguns sintomas, mas elas não levam isso tão a sério. Não achando que de fato é um transtorno. Porque sim, e é difícil, né, a gente bater de cara com um diagnóstico ali, né? Então elas acabam, às vezes até por falta de informação mesmo, né? Acham que é normal, às vezes uma dieta hiper restrita, acaba, né, achando que é normal, uma disfunção da imagem, que isso vai aprofundando e vai levando, né? Porque o transtorno, ele não chega do dia pra noite, né? É um processinho, ele vai evoluindo também. Tá, dentro do transtorno alimentar, existem 3 tópicos, né? Eu queria que você pudesse, assim, destrinchar, assim, para os leigos. Sim. Nós temos a anorexia nervosa, né? Que é um deles, onde a pessoa, ela vai deixando de comer, né? Então sempre inicia como uma dieta, daí vira uma dieta restritiva e de repente a pessoa para de comer totalmente. Ela tem medo, né, do alimento. O outro seria a bulimia, né? Que a gente vê assim, a anorexia é muito mais fácil da gente identificar, porque quando a gente vê um paciente anoréxico, a gente vê aquela pessoa super magra já, né? A bulimia não. A bulimia, o paciente, ele pode estar até sobrepeso.
E a bulimia, ela vem por quê? Porque o paciente, ele ingere uma quantidade enorme de calorias, né, de alimento, e depois ele força o vômito. Mas acaba ficando alguma coisa. Então, muitos pacientes, por isso que assim, é um caso onde a gente demora para perceber, porque demora para o paciente se abrir, falar do que ele faz, e visualmente a gente não consegue observar tanto quanto a anorexia. E o outro caso, né, que a gente tem dentro do transtorno alimentar é a compulsão alimentar, aonde o paciente, ele come exageradamente, né? E o que eu sempre falo é sobre a questão, às vezes a gente fala assim, nossa, eu fui comer pizza, comi 5 fatias de pizza, meu Deus, será que eu tenho compulsão? Não, não é sobre isso, quando a gente dá uma exagerada. A compulsão alimentar, eu já peguei pacientes que comeram arroz cru, pacientes que foram no freezer pegar algum alimento cru para comer. Então, assim, não é sobre o que a pessoa está comendo. É mais sobre memória emotiva, né? Afetiva que a gente tem. Quer dizer, eu estudei um pouco isso, né? Então, eu entendi que a compulsão alimentar, ela tem um aspecto, todos têm um aspecto psicológico, mas tem um aspecto mais ligado à infância, ligado à história de vida ambientar, por exemplo. Na verdade, assim, todos esses transtornos que a gente vê que aparecem na fase adulta, eles são o que a gente chama de pediátricos, né? Todos eles têm uma raiz da infância. Então, pode ser a pessoa, ela tá tentando fugir de algum trauma, ou a pessoa está tentando preencher vazios que tem nela da fase da infância e que acaba trazendo para a vida adulta em forma de transtorno, né? Então, tem até um filme que foi indicado ao Oscar, que chama A Baleia, que ele traz muito essa questão da compulsão, né? O protagonista ali, ele comia por comer, ele nem sabia o que ele queria comer, ele não aguentava mais comer, mas ele estava comendo. Então, ele é muito fácil da gente ver como ele estava tentando preencher um vazio, até falando da autoestima dele, desse personagem, com a comida. A comida acaba sendo um lugar de consolo para a pessoa. Sim. No caso da compulsão de comer, né, de forma compulsiva. Sim. E também uma forma de não perceber o vazio de quem é anoréxico ou bulêmico. Na questão da compulsão alimentar, a pessoa, ela de fato come emoções, né? Muitas vezes ela não sabe, ela não tem essa consciência. Ou em outros casos ela tem essa consciência, e ela come porque ela não está pronta para encarar o problema, o trauma, o vazio que ela tem. Ela fica engolindo sapo. Já a anorexia, a anorexia também tem a questão da autoimagem, né? Tem. Tem muita questão da autoimagem, do que ela pensa, do como ela se vê. Exatamente. Ela não se vê da forma que ela olha no espelho e ela não consegue enxergar que o corpo dela já é magro. Ela sempre vê que ela está acima do peso. Thaís, existe algumas dessas compulsões, desses transtornos que são psiquiátricos ou eles são só psicológicos? Não, a maioria dos casos tem que ter um acompanhamento não só psicológico, como psiquiátrico também, né? Porque acaba sendo um transtorno onde, em muitos casos, a gente tem que entrar com a medicação, né? E existem casos que a pessoa tem que ser internada, porque acaba saindo do controle da rede de apoio ali da família. Ela precisa ter alguém ali 24 horas, né? Às vezes para fazer comer. Então, assim, por isso que a gente tem que tratar desde o início, sabe? Porque quando já tá muito avançado, é muito difícil. Pensando como mãe, onde que a gente identifica os sinais nos nossos filhos? Porque, por exemplo, entrou a adolescência, come muito, quer chocolate. Então, como mãe, assim, como que a gente pode se atentar? Ou então come menos, né? Ou então come menos. Porque tem algumas que como a se Su trancam disse, né? no quarto, Preocupada com a imagem. Preocupada com a imagem, porque é comparação, sofrendo bullying. E aí começa no secreto ali a tentar achar uma autoestima no lugar errado. Assim, nós como mães, o nosso papel é ver aquilo que foge da normalidade, né? Não tem uma regra, assim. Mas é ver, poxa, acho que minha filha tá falando muito sobre isso. Ela tá se olhando muito no espelho, ela tá mostrando insegurança com o corpo, né? Então, deixa eu tentar analisar, é caso a caso. Ou tá comendo muito, mas será que ela tá comendo, né? Eu posso, sei lá, comer 2 fatias de bolo e comer feliz. Mas eu posso comer 2 fatias de bolo já olhando, já me sentindo culpada, né? E esse é um trabalho, inclusive, que a gente faz na terapia com os pacientes que tem a questão da bulimia e da anorexia, enfim. Que é isso, você vai comer por prazer, porque tá gostoso. Eu
eu estou assumindo as calorias que eu estou comendo, ou você já está comendo com culpa? Porque depois que a gente come, né, o paciente bulêmico, ele vai comer com a culpa, aí ele vai forçar o vômito, aí vai vir uma culpa maior. Então ele sente culpa 2, 3 vezes ali, né, no processo. Então a gente tem que estar sempre atento aos sinais, né? E a culpa, a gente vê que está presente sempre, também a depressão e a ansiedade, né? Do paciente. Ou ele come porque ele está muito ansioso, ou ele come porque ele está depressivo. Então é um tratamento em conjunto, né? Sim, com certeza. É um tratamento em conjunto e a gente tem que ver muito dos jovens a questão da sociabilidade, né? Então, é normal, né, gente? Os jovens chegam na fase da adolescência e querem ficar trancados no quarto, né? Tá tudo bem, já passamos por isso, né? Mas até onde isso é saudável? Né? Até onde isso está dentro da normalidade? Ou a gente tem que... Opa, é um alerta, não tá querendo sair por quê? Né? Só quer usar roupa muito larga por quê? O que tá acontecendo? Deixa eu entender. E essa geração tem se tornado, já começa na adolescência, a questão do vegetarianismo e o mundo vegano também, né? Eu acho que isso já vem com a tendência mesmo dessa geração, né? Por essa busca, né? Do ambiental, né? De proteger o ambiente. Você percebe que tem muitas amiguinhas dos filhos e amigos com essa tendência. O pai e a mãe não são vegetarianos, não são veganos, mas eles já estão ali no movimento. Influência, eu observei muito né? isso com as meninas quando elas estavam nessa fase, né, Gê? Até Tia Nick. Que tinham muitas amigas que chegavam, né? E sempre com restrição nesse sentido. Tão novinhas, né? E você acha que isso pode levar também isso pode ser um sinal, um sintoma de alguma coisa também? Pode, acho que não assim... isoladamente a escolha pelo veganismo ou pelo vegetarianismo. Não. Mas é um conjunto de coisas, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais onde elas se comparam, né? Os jovens, eles se comparam o tempo inteiro. Então, eles têm o ídolo lá que eles querem ser igual. Então, se o ídolo for magérrimo, eles também querem ser. Isso também traz uma importância de quando uma pessoa, ela é uma pessoa famosa e ela traz as dores dela, né? Como a gente tem... A Lady Gaga uma vez falou sobre o transtorno dela alimentar. Isso é muito bacana, porque traz uma percepção de que aquilo não tá me fazendo bem. Porque na internet, assim, gente, há muitos anos, tem grupos que falam, que estimulam a anorexia, estimulam a bulimia. Então, assim, tá aí, né? Há décadas isso já existe. E hoje é mais latente com essa comparação e que eles tá na mão, né, a tela, então eles conseguem se comparar muito. Então é uma questão assim que a gente tem que ficar de olho. Então não é só o veganismo ou o vegetarianismo, mas a gente tem que perceber cada um conhece o está filho por bem, trás, né? Então, uma coisa que eu me lembrei aqui, né? Eu trabalho muito com adolescentes, a questão da rede social. E as minhas filhas não têm acesso à rede social. Elas têm acesso a uma rede social, que é o Pinterest. E aí eu comecei a receber avisos de que alguns conteúdos que elas acessavam tinham sido derrubados pela rede social. E quando eu ia ver, eram todos considerados estímulo à anorexia. Qual é o limite porque queria trazer três coisas que você falou aqui. Uma, da gente entender que na adolescência os filhos estão num processo de descolamento dos pais. E que isso é saudável, mas que também a gente não dá um empurrão. A gente mantém o máximo que é saudável, eles por perto, respeitando esse distanciamento que eles precisam para amadurecer. Então, entra a questão da privacidade, que é um tabu para a maior parte dos pais. A outra questão é saber que eles têm uma mudança de padrão alimentar. Então, por exemplo, até 1 ano e meio atrás, minhas filhas comiam até a cadeira da mesa, a perna da mesa se deixasse. Era uma coisa assim, meu Deus do céu, eu não vou vencer pagar supermercado. De tanto que elas comiam. De repente, elas entram num outro padrão. Em que eu tenho que ficar... Você comeu, filha? Por que você não comeu? Se tem o que você quer, tá pronto na geladeira e tal. Eu não tive fome. Então, qual é o nosso limite, né? Como quem está ajudando os adolescentes, principalmente, a se organizarem na vida, de dizer, não, isso aqui você passou de um limite. Porque eu sou uma pessoa que sofro com alimentação. Na verdade, com peso. Então,
para mim, a medida é que as pessoas estão felizes quando elas estão comendo. Só que eu já percebi que isso é uma coisa minha e que eu não posso transferir para elas, né? Então, qual que é esse limite? Porque eu acho que é importante a gente... Às vezes a gente olha, né, um adolescente, uma criança, e fala, tá gordinho, tá saudável, tá muito magro, não tá saudável. E muitas vezes é o oposto, né? E existe sim uma fase que as crianças comem muito e de repente para de comer. E muitas vezes pode não estar ligado ao transtorno. Então a melhor coisa, leva numa nutricionista, né? Faz um check-up, vê se os exames estão ok. Porque às vezes diminuiu e não está ligado, né? Não sei o seu caso, porque até apareceu, né? Coisa do Pinterest lá, alertas. Mas, porque às vezes elas estão mais magras, estão comendo uma quantidade menor, mas às vezes coisas mais saudáveis. Então, o melhor é levar numa nutricionista até para elas aprenderem como comer. Isso, o autogerenciamento. Exatamente. Né? E Thaís, o que eu lembro, acho que passei a adolescência com as minhas filhas, foram para a Alemanha e voltaram, realmente estavam 10 quilos a mais, né? Então fui recebê-las. Uma prática foi realmente ter uma refeição com elas em casa. Fazer esse esforço de família, porque é um esforço hoje em dia, né? Tá todo mundo trabalhando, todo mundo correndo, mas é sentar à mesa, e a mesa é aquele ambiente sagrado, sim, de conversas, de uma boa nutrição, e ali você observa, né? Quanto mais, e você oferecendo, acho que a melhor comida, e esse conjunto da conversa, da troca, para mim, a gente falava que era inegociável a gente comer juntos. Nós tínhamos que fazer isso. Pelo menos uma refeição por dia juntos. Para tentar segurar Esse hábito isso. familiar familiar. assim, é a chave, né? Porque eles estão o tempo todo ali disponíveis, e nós vamos ter isso há pouco tempo, porque passa muito rápido. E nós somos o primeiro exemplo, né, para eles. É interessante, né? Só porque a Kika comentou. Para mim, quem tá comendo muito é sinal de alegria. E quantas de nós não tivemos essa imagem de infância? Vó que faz muita comida, mesa farta. Então, isso é alegria, né? A minha família italiana, me lembro que minha avó fazia massa do macarrão, massa do cannelloni. Então, assim, a alegria da avó é ver os netos comerem. Né? Em que momento a gente precisa entrar no autocontrole na vida adulta e falar, opa, peraí, né? E até falas, né, que a gente escutava, tem que comer tudo, não pode deixar a comida no prato. E um dos exercícios, tem vários exercícios, né, que a gente faz nesse tipo, mas é assim, você tem que deixar sobrar comida no prato. Ai, não, mas aí você tem que desconstruir uma crença que veio de gerações da sua família, mas você precisa deixar a comida no prato. Porque muitas vezes a gente E me mandaram uma come- foto. Pra eu saber se você realmente... Deixam mesmo. E porque a gente precisa se desapegar, né? Tem outros exercícios. Você vai comprar, sei lá, eu amo um muffin específico. Você vai comprar esse muffin e você vai comer só metade dele, a outra metade você vai jogar fora. Nossa, mas eu vou jogar fora. Vai, porque você tem que entender que o seu organismo não é um lixo para você jogar qualquer tipo de comida dentro. Sim, eu fiz isso quando eu precisei emagrecer 30 quilos. Eu fiz isso e foi realmente indicação da minha nutricionista mesmo, da Cris, e ela falou, você não precisa se preocupar que tem minha mãe, porque minha mãe, ela enfiava na nossa boca quando era criança, então não tinha opção, tinha que comer. Então eu nesse momento eu tive que escovar tudo, limpar tudo, ressignificar e falar, uau, quer dizer que eu posso jogar fora se eu deixar um pouquinho, né? E foi muito bom. Foi muito bom desconstruir para achar o equilíbrio, né? E isso entra, sabe no que eu tô pensando aqui? Que existe o controle natural humano, mas existe o domínio do espírito. Sim, então acho bom a gente aí entrar nisso, até tem o versículo, né? Fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia, o versículo que nós separamos para hoje, mas de poder, de amor e de moderação. Né? Então, esse é o objetivo. A gente percebe como a comida ela tem esse papel tão central. É sobrevivência, né? Mas também é comunhão, é alegria, mas é obediência também, né? Deus falou, não coma do fruto. Então envolve tantos elementos da vida, né? Da nossa espiritualidade com Deus, né? Eu acho interessante isso, a gente come emoção, come para colocar o vazio, come para consolar. E o próprio Cristo, o Espírito Santo, tem tantos elementos nele para a gente fazer isso. E a gente vai buscar na comida e como isso desequilibra a nossa saúde, a nossa convivência, né? Enfim, eu todos os acredito aspectos. muito que isso tem raízes na idolatria.
A gente fala às vezes de consumo, porque fulano consome demais roupa, gasta muito com isso, alguma fase da nossa vida a gente já teve isso, né? A gente fala dessas coisas, é muito mais fácil colocar esses pontos, né? A gente lê a Bíblia, estuda, e a gente fala, nossa, tem os 10 mandamentos, a gente tem que seguir aqui, mas aí Jesus fala pra gente ter moderação, mas é um assunto que dentro da igreja é muito negligenciado. É muito negligenciado. Eu tenho uns 20 anos que eu bato de frente e na minha casa, nas células, eu não abro mão. Não compro mesmo algumas coisas específicas e as pessoas sentem falta e no começo foi muito difícil e na igreja a gente tem uma resistência muito grande. Agora isso está muito ligado também à vida espiritual, porque a vida espiritual também melhora muito quando a gente come menos, quando a gente tem um domínio próprio, o autocontrole. Né, Dani? Fala um pouquinho, amiga, você não falou nada ainda? Tô sentindo falta da sua sabedoria? Não, eu já tô escutando, mas a compulsão alimentar, o transtorno alimentar de modo geral, ele é muito presente na minha vida desde muito cedo. E sempre tive um relacionamento ruim com a comida desde criança. E para mim, assim, todas as minhas reflexões, eu sempre acreditei, na verdade eu cheguei à conclusão de que eu alimentei hábitos ruins durante toda a minha vida. Então, assim, existem aqueles hábitos bons que a gente recebe, né? E os hábitos ruins também, vêm todos juntos. E aí, com relação à comida, eu permiti, né? Que na minha infância, durante a minha infância, enquanto eu era cuidada, também não existia, assim, um limite, né? Mas a partir do momento em que eu me tornei uma pessoa adulta, eu já poderia ser capaz de viver os meus próprios hábitos, né? E eu não vivi, pelo contrário, eu me entreguei, de fato, a eles. Durante muitos e muitos anos, na verdade, acho que mais de 15 anos, e aí eu cheguei à obesidade mórbida, cheguei a quase 140 quilos, mas sempre foi uma questão muito, que me incomodava muito. Eu nunca fiquei confortável, né, nessa situação, era algo que me chamava. Deus me chamava, o Espírito Santo me incomodava desde sempre, né, mas eu não tinha forças e eu não buscava suficientemente nele essa força. Eu acho que eu queria, era mais importante para mim o prazer que aquela comida me trazia do que o prazer da comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Então, como foi a virada, a chave? Que é a idolatria. Justamente, e é a idolatria, gente, no coração, né? A comida ocupava um lugar, assim como as drogas ocupam, as compras e várias outras coisas, a comida ocupava esse lugar na minha vida. E aí, há uns 4 anos, eu conheci a Su. Foi aí que eu comecei, assim, de forma prática, a entender que eu deveria me atentar mais a isso. E aí ela me mostrou. A gente nem se conhecia ainda, na verdade, só tinha visto. Mas aí eu comecei a segui-la nas redes sociais e via que ela postava uma vida natural, saudável. E um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu queria tanto ser saudável como você. E na mesma hora era só o que ela precisava, que ela já estava de olho, né? Ela já estava de olho em mim, ela só precisava disso. E você pegou na minha mão, né? E a gente começou a caminhar. E não é fácil. Eu sigo ainda, eu emagreci 40 quilos. E nesse último ano. Sabe uma coisa que eu queria que você falasse, uma frase que você falou num dos encontros que a gente teve, que você foi procurar um suporte médico, né? E aí você disse assim, que quando você tomou a medicação, que não é sinal de fraqueza, que todos saibam, porque o alimento vicia, o açúcar cria um vício, né? Mas que você tomou a medicação e você falou assim... eu lembro, eu posso falar. Isso. Eu lembro. Porque foi bem marcante para mim, porque eu orava todos os dias pedindo a Deus, eu chorava. Eu choro ainda, né? Diante de Deus, no altar do Senhor, eu pedia por um milagre. Eu falava, Senhor, eu não consigo com a minha própria força. Olha onde eu cheguei. É impossível, eu não consigo. Faz um milagre. Aí eu comentava com a Su, eu preciso de um milagre. Ela, que milagre, amiga? Comer e não engordar? Eu falei, não sentir vontade de comer. Esse era o meu milagre, era o que eu esperava, né? E eu relutei muito para aceitar ajuda. Eu não aceitava ajuda. Por quê? A minha personalidade é muito... Eu sou muito... muito prática, muito liderança, e aí eu achava que seria um sinal de fraqueza
Olha o que eu pensava, se eu for contar a minha história e eu tiver que falar que eu usei um remédio ou algum outro recurso, eu vou ser fraca. Então, o meu testemunho não vai valer do que olha, gente, que cegueira, né? E aí, quando eu fui apresentada, a Su que me apresentou a esse médico, e ele também caminhou comigo nesse início. Na verdade, eu preciso falar uma coisinha antes, que ela chegou pra mim e falando que já tinha ido no médico da bariátrica. Foi aí que a minha revolta ficou. Aí eu tive que falar. Marcou consulta pra mim, me obrigou aí. E foi porque eu acredito, né? Ela sabe, não precisava mesmo para ela fazer essa cirurgia. E foi, assim, crucial, porque nesse dia nós ficamos 24 horas conversando. E a gente estava no parquinho e ela falou, amiga, eu quero ter esse movimento, eu quero cruzar a minha perna e sentar como você está fazendo. Cara, aquilo me tocou tanto, que veio assim algo, o Espírito Santo veio, eu falei, porque eu nunca tinha me colocado no lugar dela exatamente. Ali mudou muito, ali ela não foi embora da minha casa, né? A gente conversou sem resolver, muito, né? E aí sem o Espírito Santo tocou mesmo e pronto, ali ela mudou. E aí chegando no que a Kika falou, Sim. Na verdade a primeira vez que eu tomei o medicamento, e eu comecei de fato com ele, eu não fiz nada antes dele. No dia seguinte que eu tinha tomado, me veio assim, o seu milagre chegou. Porque pela primeira vez em 38 anos, eu não estava com tanta fome, eu não queria comer tudo que eu via na minha frente. Você falou assim, nossa. E você falou assim, nossa, é assim que pensa uma pessoa que não pensa em comida o tempo todo? Exatamente. O meu cérebro. Então, assim, e aí depois disso, eu já não uso mais o medicamento. Eu usei por um tempo, né, por alguns meses, e já não tenho mais, só que o meu corpo ele estava tão machucado, né, gente, são 140 quilos, é uma inflamação inimaginável, todos os meus órgãos com gordura, eu estava muito comprometida, eu já não era nem mais uma questão de força espiritual, era uma força física, porque eu gosto de comparar a compulsão, não a compulsão, mas essa necessidade de comer, como o seu filho, se você tem um filho, ou se você tem uma criança do seu lado, e ele fica na sua barra, chorando, o tempo que você está acordado, 16 horas por dia, 15 horas por dia, o tempo que você fica acordado, na sua barra, chorando. Por um tempo você vai resistir, mas vai chegar uma hora que você vai ceder. E assim é o cérebro do obeso. É assim que o nosso cérebro funciona, só estando aqui dentro para entender. Você escuta do seu cérebro, coma, 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 o dia inteiro. coma. 15 horas por dia, 16, 17 horas por dia, o tempo que eu estava acordada. Então, assim, eu levantava bem, eu conseguia por um tempo, mas chegava uma hora que era uma luta dentro da minha cabeça que eu não conseguia vencer. Então, o remédio, ele foi uma ferramenta, e eu digo que ele foi uma ferramenta de Deus, para eu iniciar esse processo e ter força para continuá-lo sem o remédio, que é como eu estou hoje, né, vivendo sem o remédio e já com uma concepção totalmente diferente. Ai, gente, ela não comia salada e hoje ela ama salada. Adoro salada. E a musculação, né, Dani? Eu aproveitei o remédio, Eu falei, se eu vou usar, então, e ele vai ser essa ferramenta, eu vou aproveitar para mudar os meus hábitos ruins. Então, eu era sedentária, eu comia o dia inteiro, comia muito lixo, muita coisa ruim, salgadinho, biscoito recheado, essas coisas. Vivia à base disso. Tinha que ter batata palha no cardápio da família. E eu chegava e falava, o que é isso, Dani? E as crianças, peguei pesado. Eu acho que eu fiz bem meu trabalho, né? Tá. E é bem interessante você falar da medicação, porque tá tudo bem, né? Às vezes não tem mais nada, tá no armário dela agora disso. Não. Só pra E fechar. assim, às vezes, eu vou no psiquiatra. Meu Deus, nossa, acabou pra mim, vou ser internado, sou louco. Não, gente, tá tudo bem, porque quando eu sempre falo, você tá com uma dor de estômago, você não vai tomar um remédio para o estômago, um omeprazol, tá tudo bem. Se a gente tem uma ansiedade, claro, junto com a terapia, junto com a atividade física, né? O combo. Não adianta. Tem muita gente que só vai no psiquiatra ali procurar um remedinho para acalmar, mas não vai na raiz. Então a gente tem que manter ali a terapia e manter a atividade física. A receita do sucesso. E aí a medicação ela ajuda nisso. E falando até que, né, você não fez a bariátrica, graças a Deus não precisou fazer, porque muitos pacientes também atendo o caso de pacientes que fizeram a bariátrica e aí, pararam de comer. Tem os que voltam, tenho também casos de paciente que fez 2, 3 vezes bariátrica e voltou, porque você vê que é uma questão do cérebro. E tem a questão que eles mudaram a compulsão. Então começaram a beber.
começaram a comprar demais. Então, assim, é uma Porque é questão o vazio, que você tem né? que. Esse... Qual é a raiz disso? Aonde? O porquê que essa pessoa. Então, assim, ó, eu já peguei um caso de uma mulher que ela tinha a questão da compulsão alimentar. E aí, ok, ela fez a cirurgia, tomou remédios, enfim, ficou magra, parou de comer. E aí ela começou a comprar. E aí a gente foi entender tudo o que aconteceu. Até que depois de meses de terapia, a gente chegou numa cena na infância que ela só podia comer os restos da casa onde ela morava e ela não tinha roupa. Então, assim, ó, os restos da casa onde ela morava, quando ela cresceu, assim, não, eu vou comer tudo que eu quiser, porque agora eu sou livre. Né? E aí, depois disso, veio, quando a gente tratou a questão da alimentação, veio a compulsão por comprar e comprar principalmente roupa, porque remeteu àquela cena, eu só usava as roupas que me doavam. Eu não podia ter uma roupa minha, era tudo tamanho grande, era tudo de menino. Então, você vê como tem uma raiz aí. A Mas aí, só uma identidade, coisa que eu gente. queria- A identidade. Jesus se fez carne. E ele valorizou o corpo humano. Isso é tão forte. João 14 fala isso. E eles nos oferece o pão da vida. Eu gosto muito desse versículo. Uso ele como slogan dos meus pães, né? Porque, não slogan assim no sentido comercial, mas para tocar o coração das pessoas mesmo. Porque ele é o pão da vida. Ele tem que saciar a nossa fome. E não tem como sair disso se não for Cristo. Desculpa, que eu só queria colocar Cristo nessa história, porque a gente está falando de identidade. Isso que eu ia falar. A gente não está aqui fazendo apologia à gordofobia, nem à magrofobia. Existe, é assim que fala? Eu não sei. Não sei também. Mas, não. assim, porque mas ficou sim, bem tem aquela coisa, colocado. nossa, você tá muito magra, você tá esquálida, você isso, você aquilo, e às vezes é a composição, né, corporal dela, né? Mas quando aquilo que a gente vai trazendo para criar conforto e consolo pra gente, tira a nossa funcionalidade, que é a característica de qualquer transtorno, tira a nossa funcionalidade. Então, eu conheço pessoas que estão bem, com um peso que sai do padrão, mas ela tá, emocionalmente ela tá bem, fisicamente ela tá bem. Eu tenho uma amigona, que eu não vou mencionar aqui, mas ela fala assim, eu fiz todos os exames e o médico falou que eu tô ótima. E eu tô tranquila com o meu corpo. E meu marido também tá tranquilo com o corpo que eu tenho e eu com o corpo dele. E tá tudo A gente ok. tá falando de transtornos, Mas- o tema então, mas é é isso- sobre transtorno. Mas é isso que eu tô querendo falar. Quando vai para o campo de sair da funcionalidade, é porque existe uma idolatria, aquilo que você não consegue controlar, e um vazio que precisa ser Perfeita a consolado. pontuação, que Kika, eu ia obrigada. só por isso também, isso que eu falo de idolatria, eu acho que é muito pessoal de cada um também. E um versículo que eu gosto muito, quando ele fala, Jesus fala, minha comida é fazer a vontade de Deus, né? Então, quando eu tô com esse, acho que toda mulher passa por esse problema de falar, nossa, agora ainda mais menopausa chegando, você fala, nossa, eu quero comer tudo, e tudo desequilibra. E eu volto para isso. Eu falei, bom, Deus, eu sou o templo do Espírito Santo, sim, diz na sua palavra. E se a vontade de Jesus, a comida, não era o mais importante, né? Só que ele convivia com os amigos naquele prazer. E eu volto para esse versículo, Senhor, me ajuda a minha comida a ser a sua vontade. É estar na sua presença, porque senão eu vou preencher o buraco com uma outra coisa. Gê, eu vou continuar o que você está falando, que tem a ver com o que eu vivi, estou vivendo com relação à comida, e já vivi com tantas outras coisas que o Senhor tem transformado na minha vida ao longo dela. Eu gosto muito do conceito do se despir e se revestir. Então, a partir do momento em que você deixa um hábito ruim, que você se despe de um pecado, você precisa preencher com algo que glorifica a Deus, com algo bom. Porque se esse lugar ficar vazio, você vai colocar outra coisa no lugar. Então, é se despir. A partir do momento em que eu encontrei essa força física para lutar contra a compulsão, eu fiquei mais forte para viver esse processo, de me revestir novamente. Né? Então, eu tenho A vivido identidade foi ficando mais presença, né? muito mais presença, autoridade também. como eu estava caída espiritualmente, Não, né? o jeito que ela se veste Desanimada. hoje até, a maquiagem que ela começou a usar, né? Eu participei desse processo, a Sim. gente falava, nossa, como a Dani tá linda, E é tão legal isso. espiritualmente também, aconteceu uma mudança muito grande, né? Porque como a comida ocupava um lugar errado na minha vida, a partir do momento em que ela tomou
o lugar, ainda não tomou totalmente, viu, gente? É um processo muito longo, tô vivendo ainda, mas a partir do momento em que ela começou a voltar para o lugar dela, o espaço que era do meu Deus, a quem eu sempre servi, a quem eu sempre amei, ficou de novo para ele voltar àquele lugar, né? Interessante. Jesus, ele era conhecido, a fama ruim, de comilão e beberrão. Então, a comida tem um espaço de alegria, de celebração, de comer junto com os amigos. Ele vivia comendo com os amigos e bebendo. Agora, com certeza, era com moderação, como o texto que a gente falou. Vive com os amigos aqui, era né? com moderação, era zelando o corpo que ele se encarnou, porque a gente é templo desse Espírito, né? Templo do Espírito Santo. Então, é muito isso, assim. Quando a comida é um Deus, você vai servir e vai pagar a penitência, né? Porque aí vem a indulgência, você vai se punir porque você desobedeceu aquele ídolo, seja comendo de mais ou comendo de menos, né? Mas colocar a comida no lugar que ela é, né? De comunhão, de nutrição, de equilíbrio, de prazer, mas de moderação, né? A gente não precisa nunca comer um bolo de chocolate, né? Mas também não precisa comer o bolo todo, né? Eu vi uma nutricionista, ela falar, né? Come quando você está com fome e quando você se saciar, você para. Aí eu lembrei quando você falou, né? Deixa a comida no prato. E refletir isso até a saciedade, né? O prato está aqui, eu não tenho mais fome. Então, Espírito Santo me dá domínio próprio para eu parar de comer, né? Do Espírito dá esse poder de frutificar o domínio próprio para a gente simplesmente parar de comer. Por quê? Porque eu não estou com fome, mas eu sei discernir se eu estou com fome, se eu estou saciado. E participar, inclusive, da comunhão, mesmo que não seja comendo tudo, né? Então, Débora, essa Porque moderação. Deus ouviu sua oração, Débora, ou Dani. Porque você viu, você falava... Não, e muitas vezes, quando a vontade bate desesperadamente, eu falo, as ferramentas que eu uso, né? Tem algumas ferramentas que hoje eu uso. Eu entro em jejum imediatamente, porque eu acho que o jejum, ele é um contraponto perfeito à compulsão. Então, se eu vejo que eu estou saindo demais da linha, eu fecho a boca, porque a comida, na droga, por exemplo, você se abstém totalmente. Na bebida, você se abstém totalmente. A comida, ela continua diante de você, né? Ela tá ali na sua mesa, então realmente você tem que aprender a lidar com ela. Então eu entro em jejum e outra coisa que eu falo é que eu corro para os braços do meu Deus. E eu falo, Senhor, agora é com o Senhor, porque já não sou mais eu, já não é mais o controle natural. Agora é o controle espiritual. O natural eu já estou entregando, eu não consegui. E aí o Senhor entra. Maravilhoso. E como todas as coisas nas nossas vidas, a importância de levar as nossas lutas em oração, né? E confissão, né? Hebreus 4, do 15 ao 16, fala isso. A gente precisa colocar diante de Deus qualquer situação que está fora do controle dele. Está no nosso. Então, é uma coisa de cada vez, cada momento da nossa vida a gente vive isso, na trajetória da história com ele, né, na nossa aventura com ele. Ô Sui, que interessante, né? A gente falou sobre o domínio próprio, que é um fruto. E quantas vezes eu, ao contrário da Dani, por ser muito magra, nunca passava dos 45 quilos, gente. E aí, pensando em identidade, né? Na adolescência, muito magra. Então as pessoas traziam dicas para mim. Depois de um prato de comida, toma um shake, né? Faça o inverso. Mãe, avó na infância, na adolescência, né? Coma mais. Sabe o que acontecia comigo? Gente, eu já pesei metade do que eu peso hoje. Com 21 anos. Eu chegava da escola, aquela voracidade, e o almoço não estava pronto. E a minha mãe dizia assim, toma um café com pão antes do almoço. Porque eu realmente chegava com muita fome. E assim, tá triste, come alguma coisa. Come alguma coisa. E aí chegou num momento que eu estava tão infeliz com o meu corpo magra. Eu não tive anorexia nem bulimia. Eu era naturalmente muito magra. E que algumas pessoas da minha família começaram a me dar levedura de cerveja. E aí, isso me fez criar uma... Como chama quando você tem uma autoimagem? Distorção de imagem. Uma disforia, né? Porque eu me via... Eu sabia que eu estava de sobrepeso. Isso acontece comigo até hoje. E eu vejo no espelho uma pessoa magra. E eu continuo não gostando daquilo que eu estou vendo.
E hoje eu sei, demorou muito tempo, com o apoio de psicólogos, para entender que é uma disforia, que é uma distorção e que eu preciso apresentar para o Espírito Santo. Fala, então, Espírito Santo, seja meu espelho, porque eu olho para a balança, eu sei que eu não estou magra. A distorção de imagem, ela é um outro transtorno que vem, né, do transtorno alimentar. Então, tanto para mais quanto para menos. Geralmente é para mais. Né? Mas que a gente pensando até vê nas junto com a meninas anorexia. com anorexia que estão nos assistindo, né? Elas Sim. não se enxergam Exatamente. como elas são. E eu me lembro exatamente quando eu conheci Cristo. Eu comecei a aceitar quem eu sou. Como o Senhor me fez, né? A genética. Os meus pais são muito magrinhos. Então eu comecei a aceitar essa genética. Eu me lembro que a minha mãe tinha um vestido de noiva dela. E eu, sei lá, com 15, 16 anos, queria colocar. Não entrava em mim. Porque a minha mãe era mais magra do que eu. Então eu me lembro quando eu recebi o Espírito Santo. E eu entendi quem eu sou no Senhor. Eu comecei a me amar, a me valorizar. Eu não usava saia, não usava bermuda, não mostrava a minha canela fina. O meu corpo, para mim, era um tabu. Era difícil eu olhar no espelho e entender a minha imagem, a minha identidade. Por Deus, talvez eu não tenha entrado em alguma compulsão ou algum distúrbio, porque eu me lembro das pessoas falando, usa 2 calças para você parecer que tem mais pernudinha, né? Toma alguma coisa depois. E eu não sei, alguma coisa, né? O Espírito Santo já dentro de mim. Mas aí a gente vê junto como é importante a autoestima, né, da criança ser trabalhada desde pequeno. Porque as pessoas vêm para falar, muitas vezes você tá bem com o seu corpo e alguém faz um comentário e você fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado que eu tô muito magra, né? Não tinha pensado que eu tô acima do peso. E quem colocou esse padrão, né? Exatamente, porque, né, Deus, ele nos criou cada um dentro da tua forma, um tem um metabolismo, outro tem o outro, o que importa é a saúde, né? E com a criança com autoestima Como se bem trabalha a autoestima numa trabalhada, criança? gente, Dentro tem que da elogiar. palavra de Deus, que eu acho que tá muito ligada à identidade de Cristo, Sim, né? a gente tem que elogiar a criança, né? É óbvio, né? Não vai ser, a gente não pode dar tudo, você é Jesus não é Cristo. endeusar a criança, mas a gente tem que elogiar. Então, pequenas situações, né? Vou dar um exemplo meu, assim. A minha filha é linda, né? Classe da mãe, né? Filha, gente. E ela é loirinha, ela tem um cabelo bem fininho, lisinho, assim. E aí, outro dia, ela veio chorando porque a menina falou que o cabelo dela era feio. Falei, filha, o seu cabelo é maravilhoso, entendeu? O seu cabelo é lindo. Possivelmente, ela gostaria de ter o seu cabelo. E como ela não tem, né? E se ela tivesse um cabelo enrolado, ou qualquer tipo de cabelo, não é sobre isso. É falar assim, você é linda desse jeito, né? Quem é ela pra falar que o seu cabelo é feio? Então, isso desde pequenininha a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho um filho que é mais Gente, acha que esse fortinho. assunto é assunto de gente grande? Não, Mas você já não pode é. falar isso pra criança, né? Não é. Esse elogio de valorizar a imagem de Deus nele, né? Eu também, né, tenho alguns sobrinhos, não tenho filhos, né? E a gente fala muito para eles. Tem o Antônio, aí ele é muito lindo, todos 4. E a gente fala, Antônio, por que você é bonito desse jeito? Aí ele, porque Deus me criou assim. Mas por que Deus te criou assim, bonito desse jeito? Isso para a glória de Deus, para a alegria das pessoas. Então, imprimir a imagem de Deus na pessoa, né? Deus te criou assim, cacheado, liso, negro, branco, com esse biotipo, com aquele, para a glória de Deus. É a imagem de Deus em você, essa variedade. A questão, né, é tanto a saúde, mas a maneira saudável de lidar, a maneira santa de lidar com a comida. Eu acho que esse é o ponto. Se a pessoa ela é magra ou ela é obesa, é uma consequência ou dos hábitos, mas também da genética, né? Sim, com Tratar certeza. a comida com santidade, com alegria diante de Deus e Perfeito, se ver Débora. para a glória de Deus, porque Deus criou, né, para a glória de Deus. E é isso, exatamente isso que a Débora falou, faz todo sentido, porque se as pessoas enxergassem que a comida para a glória de Deus, eu sou para a glória de Deus, as pessoas não falariam para mim, coma para ficar bonita. De Deus. Coma para ficar Coma bonita, para para ficar bonita beba do jeito que para a você glória é, de Deus. né? ou deixe de comer para ficar bonita. Eu tenho que confessar aqui que eu tô passando por uma situação com meu filho, vou aproveitar aqui, sabe, para pedir a opinião de vocês. E ontem Deus falou assim para mim, ontem não sei se foi anteontem, peraí, ele sempre comeu pouco. Por que você
foi comprar até uma marca de coisa que você usava na infância, que você nem acredita nisso, que você nem gosta para esse menino. Aí eu falei, Senhor, mas não tem açúcar hoje em dia. Na época esse negócio tinha açúcar, né? Porque eu pesquisei, né? Mas o que eu venho trabalhando é que, assim, lembra da amamentação? Falei com você nessa semana, já falei, acho que com a Dani, o Ben tomava 5 minutos num peito e 5 no outro ele já estava satisfeito. Às vezes era um só. Então por que eu tô querendo... E ele vê que eu como pouco também, assim, é um nosso estilo também. Por que eu fico... E assim, mas aí a minha mãe às vezes vem e fala assim, esse menino não come nada, esse menino é magro demais, que é coisa de vó. É o que a Dani falou, é a relação ruim com a comida. Eu lembrei que você falou da identidade, a gente precisa trabalhar essa questão também de mostrar pra ele e essa situação, e eu também enxergar como mãe, como é o biotipo dele, como ele funciona. Até quando a autoestima da criança tá bem trabalhada, ela vai chegar na fase da adolescência sabendo quem ela é. Então, assim, mas as amigas são todas fazendo uma dieta restritiva. Não, mas eu não preciso disso porque eu me enxergo bonita assim, porque eu sou desse jeito, né? Então, vocês conseguem perceber que tudo vem muito da infância, né? Eu elogio, falo, filho, você é um magro forte. Porque muita gente fica falando que ele é muito magro, né? E eu acho que isso ele escuta muito. E tudo que a gente escuta na infância, né? E pode ser que incomode em algum momento, né? Então a gente precisa também trabalhar o outro lado, né? Tô indo bem? Tô indo bem. A opinião que mais vale é de dentro de casa. Com certeza. Se essa opinião dentro de casa estiver muito bem firmada, essas vozes externas, elas não vão ter peso nem valor. Então, fazendo esse papel dentro de casa, a gente já resolve bastante coisa, né? Verdade, gente. Que delícia. Alguém tem mais um testemunho para contar em relação a isso? Porque hoje o nosso testemunho aqui foi da Dani, né? Assim, específico de vencer uma compulsão. Acho que só ela passou por isso aqui mesmo. Alguém tem mais alguma experiência que passou por isso ou foi só a Dani? Uhum. É para enfatizar. Tá. E você percebeu a diferença também na sua vida espiritual depois disso, né? Os 9. Nesse caso, os 9 frutos. Uhum. É verdade. Viver no mundo todo. Sim. Que bom, porque não tem paradinha de almoço. Aqui todo mundo em jejum o dia todo. E fora que o nosso organismo, ele se renova quando a gente não come toda hora, o tempo todo. As células foram criadas, tudo foi criado no nosso organismo por Deus para se renovar. Então nós viveríamos muito mais do que 100 anos se nós comêssemos uma refeição por dia, por exemplo. Nós poderíamos passar
tranquilamente e viveríamos muito mais com qualidade, com a mente clara, porque nós não teríamos tanto Alzheimer, tanto esquecimento, tanto o intestino todo contaminado, que nos prejudicaria e nos prejudica muito. A gente vê quanto aumento de doenças no coração e ataques cardíacos devido à comida, à compulsão alimentar. Então, quer dizer, né, as células elas se renovam. Olha que coisa impressionante, gente. Quando você fica 18 horas, 20 horas sem comer, você deixa o seu corpo funcionar como Deus fez ele para funcionar, e aí vem uma nova célula, novinha em folha. Né? Então, isso eu acho tão incrível, tão incrível. Deus é perfeito, né? E a gente tem que valorizar Deus na perfeição da natureza que está lá fora, mas a gente precisa enxergar a natureza de Deus dentro da gente também, né? Então, eu trabalho com saúde e bem-estar, né? E eu falo, conhecimento é a primeira coisa, né? No Saúde são 12 programas que a pessoa vai entendendo qual o efeito do alimento para o corpo. E também a primeira frase que eu uso é a verdade sobre si mesmo. Foi o que a Dani falou, é tão bacana quando eu me derramo perante ao Senhor. Porque eu posso passar uma vida me enganando. Não, mas não sei porque que eu engordo. Nossa, mas na menopausa todo mundo tem barriga, todo mundo engorda. Não é todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. Existe um reconhecer, esquadrinhar o coração e ver o que tem aqui dentro, o vazio para ser preenchido, porque não dá para ficar preenchendo com outras coisas, mas a verdade sobre si mesmo Agora, é muito importante. Queria pedir uma consulta gratuita para a Thaís. Eu queria que ela fizesse a conclusão, na verdade. Não, mas é sobre isso. Aos 17 anos, eu tive 2 eventos que carimbaram negativamente a minha magreza. Foram 2 comentários sobre a minha magreza, de forma bem depreciativa. Um veio do namorado, e ele não fez na maldade, porque, enfim, eu nem sei também, não vou defender agora. Mas o outro foi da minha mãe. Porque eu comentei com ela que ele tinha feito um comentário dizendo assim, você é muito magra. A gente estava na praia, tinha muita vergonha do meu corpo de ser magra. E ele falou, nossa, mas você é muito magra. E eu fui falar para minha mãe e ela falou, mas sim, você é muito magra. E depois, quando a gente terminou, ela falou, terminou com você porque você é muito magra. Isso marcou, porque a adolescência é um período que a gente quer aprovação. Existe um passo a passo, porque eu estou com 50 anos, certo? Agora já passou, ficou lá atrás, mas me marca. Essa fala de não aceitação em relação ao meu corpo me marca. Existe um passo a passo, ou alguns primeiros passos, que a gente pode dar para sair desse contexto, para chegar para começar a caminhar para um processo de cura? Sim, Aproveita na e já fala para as verdade- pessoas que estão em casa, porque eu acho que a pergunta da Kika para todos, Sim. né? Na verdade, assim, não é um passo a passo, né? É a busca, que eu vou sempre levanto a bandeira, é óbvio, do processo terapêutico, né? No processo terapêutico, a gente vai entendendo quem nós somos, né? O que nós somos. Eu sou muito magra, não gosto do meu corpo. Tudo bem. Você quer assumir que você é muito magra e que tá tudo bem e que você tem qualidades maravilhosas, né? Já que isso é um ponto. Ou você quer mudar? Ah, não, eu quero mudar. Então vai pra academia, vai tomar mais proteína, vai ingerir mais caloria. Então, assim, a gente tem que entender se tá tudo bem, entende? Assim como tem pessoas que estão acima do peso, como você deu o exemplo da sua amiga, mas que pra ela tá tudo bem. Os exames dela tão bons, isso que importa. Então, nessa questão, é entender hoje, você que passou dos 50 anos, entender que uma fala dos 17 anos, aquilo representou muito pra você naquela época. Mas hoje, de fato, a opinião do seu namorado da época era tão importante pra você? Naquela época era. E hoje? O que ele construiu? Quem é você hoje? Quem era ele naquela época pra falar aquilo de você? Né? Então, a gente começar a entender que muitas vezes as pessoas falam as coisas sem responsabilidade alguma do que vai trazer ao outro, né? E então, assim, o passo a passo, na verdade, é você se aprofundar no autoconhecimento,
Você entender o que você tem de bom. Às vezes, nossa, eu tenho uma coisa fisicamente que eu não gosto em mim, mas, poxa, eu tenho tantas outras coisas boas. Ou, eu tenho alguma coisa fisicamente que eu não gosto, mas eu quero correr atrás, né? Eu já estive também 15 quilos acima do meu peso, não consegui emagrecer de forma alguma, com a academia todo dia, tentando me alimentar, mas ia lá, comer uma besteira, enfim. Até que eu falei, eu não tô feliz assim. Eu preciso buscar alternativas. Agora, eu fiquei 3 anos naquele peso, estava tudo bem. Só que chegou um tempo que eu falei, eu não quero mais. Então é a gente estar feliz, né? Do jeito que a gente quer. Eu quero, nesse peso tá tudo bem, não tá, eu vou correr atrás. Então é muito sobre nós, sobre o que a gente tá falando aqui, sobre a nossa identidade e sobre a gente buscar viver com qualidade de vida, né? Porque se a gente tá feliz com o nosso corpo, com a nossa imagem, a gente também tem qualidade de vida. Sempre buscar ajuda, né? Sempre pensar, eu não vou dar conta de resolver as minhas questões sozinhas, mulheres, por isso que nós estamos aqui, né? Eu até achei muito lindo que a Débora quer até indicar o livro que ela vou jogar para a Débora, porque é um livro maravilhoso que ela me indicou, e eu gostaria que você indicasse aquele livro para as mulheres em casa. E isso que a Tá falou é imprescindível também, seguir que passos? Quando a gente busca Cristo, a nossa identidade ela vai sendo renovada e identificada. Então, o sinal é esse. Eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo desconfortável, igual a Kika falou. Eu estou confortável, isso não me incomoda. Mas a partir do momento que começa a incomodar, ao invés de eu pegar todos os lixos e tentar vestir uma máscara e me cobrir aquilo que eu não quero enfrentar, pede ajuda. É sinal que você não vai conseguir sozinha. E com certeza, você clamando, o Espírito Santo vai falar no seu coração e ele vai trazer recursos, vai trazer pessoas, vai criar um novo ambiente, vai criar um novo estado, uma amiga para fazer uma caminhada com você. Eu não tenho dinheiro para fazer uma academia. Deus criou tantos recursos que a gente não necessita do dinheiro para ter esse aprendizado, esse novo hábito, né? A gente sabe que terapia também ajuda, há recursos e a gente pode buscar ajuda também nas faculdades, né? Eu faço, tenho as minhas pacientes da minha faculdade e elas é gratuito. Então, qualquer faculdade que você estiver perto da tua casa, vai lá e fala, olha, eu quero fazer, como que eu faço para me inscrever? A gente precisa muito de pacientes. Então, as pessoas não sabem disso. Eu queria deixar isso claro, porque a gente está aprendendo, a gente tem a supervisão, você vai ter recursos que vão te ajudar a sair desse lugar que você está sem gastar R$1. Pessoas que querem realmente ajudar nesse compromisso dessa transformação e dessa mudança. Tá bom? Fala, indica o livro, né? Vou indicar então 2. Um sobre esse tema, né, que ajudou muito a minha caminhada com a comida, que é Amo Comer e Odeio Comer, da Elyse Fitzpatrick. Nossa, dá um caminho muito bíblico, né, desse trato espiritual com a comida. E eu comprei pensando nisso. Preciso melhorar essa minha vida espiritual com a comida, né? Então foi uma caminhada muito boa. Fiz algumas lives no meu Instagram sobre o livro, conversando com o pessoal. Vou deixar aqui o Instagram da Débora, de todas as meninas, sempre a gente deixa no final, tá bom? Sim. E um que a gente estava conversando sobre esse momento é Unidas contra a Rivalidade Feminina. Ana Paula Nunes. É lindo, justamente, eu acho que o reflexo do que a gente faz aqui, né? 6 mais 1 igual a você, né? Não tem rivalidade, não tem competição, não tem, né, briga, a gente está unida, não tem né, ninguém superior a ninguém, unidas no Senhor, né? Então, 2 livros muito fantásticos para o crescimento, né, como mulher, maravilhoso, no corpo, na alma. E eu gostaria agora, quero agradecer a minha convidada. Chega aqui mais pertinho de mim pra gente encerrar. Meninas, a gente fala, né, Dani? Se inscreva no canal. Fala aí, amiga, rapidinho. Se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, a sua participação, o seu testemunho, pra gente orar por você e te ajudar como a gente puder também. Isso, e muito obrigada pela tua presença. Saiba que o teu telefone vai tocar, vira e mexe, você vai estar aqui com a gente. Tá muito bom, muito obrigada, gente. Obrigada, foi maravilhoso. Talvez você esteja aí triste. Tem a vaquinha também, gente, do nosso programa. Porque a gente é um programa missionário, né? E dentro desse contexto, eu sei que as pessoas têm uma visão, às vezes, a respeito das nossas vidas, da situação, de uma forma que, imagina, né? Eles não precisam disso, eles estão... Não, a gente realmente precisa. Quando a gente tem um compromisso com Deus e muda muito a nossa história de vida,
muitas portas se fecham. E a gente sabe que isso é uma luta muito grande, né, que a gente passa, mas a nossa dependência no Senhor, ela é objetiva e a gente não abre mão. Mas se Deus tocar no seu coração para que você possa nos ajudar, trazer recursos para que o nosso programa possa chegar a mais pessoas, porque tem muitas pessoas por trás fazendo esse ministério que não recebem R$1, ninguém praticamente, só mesmo algumas partes da técnica, e a gente também recebe ofertas para isso também. Mas isso tudo é para que esse programa possa chegar no mundo inteiro, através também do Instagram, que a gente precisa de pessoas também para fazer o Instagram, para fazer cortes, para fazer vídeos. Vocês imaginam como não é fácil, né? Mas a gente agradece a Deus porque tudo isso pertence ao Senhor, Ele nos trouxe aqui, nos deu essa oportunidade, que você possa orar por nós também, né? Porque a gente precisa de muita oração para cada momento, para cada programa, para cada situação também, para entregar esse conteúdo para vocês tão lindo e maravilhoso como é que chega aí para você, tá bom? Então, talvez você esteja ouviu esse programa e se identificou e falou, não, eu tenho medo, tenho vergonha, mas eu quero acabar com essa confusão dentro de mim, eu não estou feliz, eu preciso me entregar para Cristo, eu preciso pedir perdão pelo meu passado, eu preciso reconstruir a minha história, entender a minha infância, né, a minha adolescência, entender tudo o que aconteceu comigo. Gente, tem um Pai maravilhoso que Ele está 100% ao seu lado em todo o tempo, desde antes de te colocar no ventre da sua mãe. Então não esqueça que Ele é o seu melhor amigo e Ele está ali só esperando você falar com Ele para entregar as suas demandas, entregar o seu medo e a sua dor. E com certeza Ele vai abrir todas as oportunidades para cuidar de você do jeito que Ele quer que Ele cuide, né? Não do nosso controle. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, porque você está devolvendo essa oferta para Deus, né? Então, tudo que você tem, do seu jeitinho, seja magra, seja acima do peso, seja da cor que você tem, o jeito que você tem, o nariz, todos os detalhes, a canela, ela tem um propósito. O seu corpo tem um propósito, a sua vida tem propósito. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada, meninas. Um beijo, shalom.